Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje eu trouxe essa linda sandalinha para inspirar vocês, tá? Mostro como que eu fiz, mas vocês podem estar adaptando para a quantidade de pontos que vocês já costumam fazer, e para o fio também, agulha que vocês já têm costume de fazer, tá bom? Estou fazendo na solinha de 54 pontos, porque dá mais liberdade para quem gosta de usar fio amigurumi, que vai conseguir reproduzir essa sandalinha nesse mesmo tamanho. Bem, se você já gostou do nosso modelinho da aula de hoje, já deixa o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever nesse momento e seja muito bem-vindo. Bem, essa sandalinha tem 9 centímetros e vai servir no pezinho de um bebê de 1 a 3 meses aproximadamente, podendo servir um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo da estrutura do bebezinho, hein, do pezinho, se é mais gordinho, mais magrinho, pequenininho, maiorzinho. Não decorei porque eu acho que eu vou deixar para vocês, tá? Mas, ó, tem umas sugestões, esses enfeites, ó, lá da JHP Metais, você pode estar usando e abusando. Tem esse aqui também, ó. Pode colar ali na coisa da tirinha, que também fica legal. E tem também os adesivos, esses adesivos autocolantes, tá? Autoadesivo, sei lá, como é que eu falo. Eu sei que a Karina Viamentos mandou esse aqui pra mim, tá? Na descrição do vídeo vai ter o contato dela e de outros fornecedores. Você pode estar usando esses adesivinhos também, que fica bem legal, tá? Eu não vou colocar aqui nos meus, vou deixar mais neutro mesmo para servir tanto para menina quanto para menino. Mas se você tiver encomenda específica, aí você pode estar usando um adesivo, deixando a gosto do cliente também. Bem, eu já vou começar pela lista de materiais. As fivelas são da JHP Metais, essas que eu usei aqui nas sandalinhas. E também aqueles enfeitezinhos em metais que eu mostrei para vocês e no emborrachado. Ó, esses aqui, você encontra lá com ele. As etiquetas personalizadas aqui com a minha marca é da Cuticultem. Eu mostro para vocês esse pezinho molde que é da Karina Viamentos. Tanto o pezinho molde quanto os adesivos autocolantes, sei lá como é que fala, né? Termocolantes, acho que é isso que fala. E vou deixar na descrição do vídeo todos os fornecedores, tá? Vamos passar agora para os fios. Utilizei o fio Charme e o fio Bela. Na sola, tanto da branquinha quanto dessa aqui laranjinha, eu utilizei o fio Charme. E aqui no corpo da sandalinha, fio Bela. Branco Bela e esse laranjinha no Bela também, que é da Pinguim. O fio Charme tem 378 de tex, a cor utilizada foi a 7713 e o fio Bela foi a cor 7252. Esse fio aqui tem 370 de tex. Vamos precisar de tesoura para remate, a minha tá pedindo socorro, né? Agulhas de tapeçaria e também, se você quiser, pode usar marcador ou pedacinhos de linha. A agulha utilizada foi a 1,75 e usei a cola de silicone para colar as etiquetinhas e também unir as solinhas. Para cada pezinho, vamos precisar de 2 solinhas dessa aqui. A pedidos, eu vou medir aqui, ó, a parte do calcanhar, que fica com, ó, é bem larguinho, parece que é fino, mas não é não, gente, ó, 3,5 centímetros. E aqui na parte da frente, fica com por aproximadamente 5, ó. 4,5 centímetros a 5. Aqui tá dando 5. E aqui a medida interna aqui da nossa solinha é de 9 centímetros, ó. Acredito ter passado todos os materiais. Se faltar alguma coisa, deixo na descrição do vídeo, tá? Então, vamos para nossa aulinha. Laço a agulha, pulo 2 correntes. 1, 2, e na terceira eu faço 2 meio pontos altos. 1 e 2. As 2 correntes que nós pulamos, elas representam um meio ponto alto. Eu vou pegar o marcador e colocar nessa segunda corrente, eu contando aqui, ó. 1, 2, ó. Para indicar onde eu vou unir a minha carreira depois.
Após, nós vamos fazer 5 meio pontos altos. Em cada corrente, um pontinho. 4 e 5. Após, uma sequência de 8 pontos altos. Vai sobrar uma corrente lá no final. Feitos os 8 pontos altos, na última corrente eu faço 8 pontos altos, todos dentro dessa mesma corrente. Já tenho 2, 3, até completar 8. 4. Pronto. Agora eu vou trabalhar 8 pontos altos. Deixa esse fio bem encostadinho aqui na base para eu já vir arrematando ele entre os pontos. Laço a agulha e vou trabalhar um ponto em cima de cada ponto correspondente ao outro lado, tá? Nas laçadinhas que sobraram das correntes, ó. Já venho aqui, já faço um ponto alto, 2, aqui na próxima alcinha, 3 e assim até completar 8. Pronto. Agora vamos voltar a trabalhar 5 meio pontos altos. Do mesmo modo, pegando na alcinha que sobrou aqui da corrente, ó. 3, 4 e 5. E aqui, ó, exatamente onde eu tenho aqueles 3 meio pontos lá do início, no mesmo lugar, ó, exatamente aqui onde eu fiz aqueles 2 meio pontos, lembram? Eu vou fazer 3 meio pontos altos. 1, 2 e 3. Prontinho. E aqui, onde eu tenho o marcador, eu entro aqui com a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo para prender o fio. Dessa forma, finalizamos a primeira carreira. Iniciando a segunda carreira, eu vou fazer esse fio aqui, você pode cortar, tá? O excesso. Vou fazer uma corrente, laço a agulha e nesse mesmo lugar aqui, ó, nesse mesmo local aonde eu emendei a minha carreira, eu vou fazer 2 meio pontos altos, 1 e 2. A corrente que fizemos, ela serve só para dar uma alturinha pro primeiro ponto que a gente faz, tá? Não conta ela como ponto. E para eu não me perder, eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, ó, pulando a corrente. Dentro das 2 alcinhas do primeiro meio ponto, eu vou colocar o meu marcador também. Já tenho um aumento no primeiro ponto, eu vou vir aqui para o segundo ponto. Lembrando, ó, que o segundo ponto fica com a alcinha um pouquinho mais aberta. Assim, ó, desse jeito, deixa eu mostrar mais de pertinho. Uma alcinha fica mais no alto e a outra mais abaixo. Então, eu vou pegar assim, desse jeito que eu consigo pegar nas 2 alças. E aqui dentro, eu faço mais um aumento de meio ponto. No caso, serão 3 aumentos. No próximo ponto, mais um aumento de meio ponto alto. Finalizei aqui 3 aumentos de ponto alto logo no início da sola. Agora, vamos seguir fazendo 5 meio pontos altos. 8 pontos altos. Pronto, e agora, nós temos aqui à frente aquele aumento de 8 pontos, que a gente fez todos eles dentro aqui daquela mesma corrente. Então, nessa parte, nós vamos fazer para cada ponto alto desses 8, um aumento de ponto alto. São 1 e 2 pontos no mesmo lugar, ó. 2 pontos em cima do mesmo ponto. Já tenho 2 aumentos, ó, no próximo faço o mesmo. 1 e 2 pontos juntos, ó, no mesmo lugar. Já tenho 3 aumentos, eu vou fazer até completar os 8 aumentos.
Pronto, já tem aqui os 8 aumentos e agora vamos voltar a trabalhar 8 pontos altos. Um ponto para cada ponto de base, cada pontinho seguinte. Após, nós vamos trabalhar 5 meio pontos altos. 1, 2, e assim até completar 5. 3. Me restaram aqui, após os 5 meio pontos, 3 pontos livres, ó. Dentro de cada um desses 3, vamos fazer um aumento de meio ponto alto, igual fizemos no início. Ó, um aumento de meio ponto. Dois. E no último ponto, meu terceiro e último aumento. 3. Para unir a carreira, dentro aqui, ó, mesmo lugar aonde eu coloquei o marcador. Vou poder retirá-lo agora. Eu vou fazer um ponto baixíssimo, fechando assim a minha segunda carreira. Agora, nós vamos iniciar a última carreirinha, que será toda em ponto baixo. A única recomendação que eu faço é que quando chegar nessa parte aqui da curvinha, nessa parte aqui da frente, ó, você trabalhar a tensão de ponto um pouco mais relaxada, tá? Para que não, a sua solinha não emborque assim, ó, não fique emborcadinha. Iniciarei aqui com vocês a terceira e última carreira, uma corrente. No mesmo lugar onde você fez a união da carreira, nós vamos fazer um ponto baixo. A correntinha só para dar o tamanho, uma alturinha para o primeiro ponto. Vou vir aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto baixo e coloco aqui, ó, um marcador. E vou seguir fazendo um ponto para cada ponto seguinte, ó, um ponto baixo. No total, vamos trabalhar aqui 54 pontos baixos. No final da carreira, eu vou voltar para fazer o arremate com vocês, lembrando da tensão do ponto aqui nessa região, tá? Eu já volto. Pronto, já fiz aqui os meus 54 pontos baixos. Aí, como eu falei, ó, se ficar emborcadinho, você vem aqui dar uma puxadinha assim, ó, que ela acerta, tá? Os pontos, eles vão ceder um pouquinho aqui. Aí, a sua sola vai ficar certinho. Bem, então agora nós vamos fazer o arremate. No caso, você não vai unir aqui com o ponto baixíssimo, vai cortar o fio. Eu prefiro fazer assim, tá, gente? Mas você pode fazer o arremate que você achar melhor. Puxou aqui direto, vira a sola. Você vai pular esse primeiro ponto aqui onde está marcado, entrar nas duas alcinhas do próximo ponto, buscar o fio pra cá. Pode retirar até o marcador e vir aqui, ó, no último pontinho, entrando dentro do nozinho, saindo lá no meio das duas alcinhas do ponto, exatamente de onde sai esse fio, e traz o fio aqui para baixo agora, ó, passando direto. Formou uma nova alcinha aqui, ó, aí você vai regular o tamanho dela, puxando aqui nessa pontinha. Regulou o tamanho, ficou do tamanho das demais alcinhas, ó. No caso, essa aqui é a nossas duas alcinhas novas. Você vem aqui no próximo ponto, ó, pulando esse aqui, traz o fio para esse lado e depois entra aqui no ponto anterior, ó, nas duas alças, e leva o fio para trás, finalizando assim o seu arremate. E aqui está arrematadinha a sua solinha, tá? Agora, esse fio que sobrou, eu trago ele aqui para baixo, mais pro centro da sola. Passo por baixo de algumas alcinhas e faço assim, ó. Eu vou dar um nozinho. Desse jeito, eu não preciso arrematar a sola com a agulha de tapeçaria. Finalizamos aqui a nossa sola de 54 pontos. No caso, agora, pra gente fazer um pezinho, vamos precisar de mais uma dessa. Bem, agora nós vamos preparar a nossa sola
para podermos deixar esse detalhe aqui laranjinha, ó. Então, nós vamos vir aqui pegando nas duas alcinhas da última carreira, tá? Dos pontos baixos da última carreira da sola, assim, desse jeito. Vamos buscar o fio, deixando a pontinha para arremate. E aí, vamos passar pontos baixíssimos, vindo aqui, ó, para o próximo ponto. Faz o ponto baixíssimo. Pontos folgados, tá, gente? Não precisa apertar esses pontinhos, não, para não emborcar a sola. Ó, dentro das duas alcinhas, busca o fio, passa dentro da alcinha da agulha. Vamos fazer isso até ficarmos com 53 pontos baixíssimos desse. No caso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5. Vai contando aí. Ou até chegar aqui, ó, nesse último, nessas duas últimas alcinhas antes dessa primeira, tá? No caso, nessa última, nós vamos parar aqui e eu vou voltar para ensinar um arremate para vocês. Cheguei aqui, ó, no penúltimo ponto. Para fechar o ponto 54, nós vamos fazer um pouco diferente. Vamos cortar o fio, puxou aqui direto, ó, para cima. Gente, esse arremate aqui eu aprendi há muito tempo com a professora Lidiane Madeira. É o mesmo que eu uso quando trabalho com solinha emborrachada, tá? Entra aqui dentro do mesmo lugar de onde você fez o último ponto, ó, saindo lá embaixo. E aí, esse fio aqui, você vai trazer ele pra cá, pra cima, passando dentro da alcinha do penúltimo ponto, ó. Vão ficar dois fios saindo do mesmo lugar. Essa perninha que tá mais lá pra fora, você vai passar ela trazendo pra dentro. Aqui, ó, passando por debaixo da primeira correntinha aqui, tá? Do primeiro ponto. E o outro você vai fazer o inverso. Vai levar ele lá pra fora. Aí formou aqui o nosso último ponto. Você só dá uma puxadinha pra regular. Regular aqui o tamanho, tá? Agora você vai vir aqui, ó. Entrar aqui nesse buraquinho, vai puxar o fio lá pra baixo. Esse aqui. Traz ele lá pra baixo. E esse outro, você pode entrar aqui em outro buraquinho, ó, à frente, saindo ali bem do ladinho, ó, e trazendo ele aqui pra baixo. Ó, e vai ficar assim, a solinha. E agora é só você trazer esses fios pra cá e dar um nozinho, igual eu já mostrei lá. Aqui nessa solinha mesmo, no início, tá? Ou melhor, depois do arremate, ó. Trouxe o fio pra cá, aí já faz um nozinho. Deixa eu só acertar aqui minha laçada. Pra ficar bem direitinho o arremate. Ó, aí puxa assim pra não ficar repuxado. Aí você firma esse nozinho e corta o excesso. Vou fazer o mesmo com o outro pedacinho de linha, tá? Com essa linha aqui, já volto. Já passei a minha colinha em toda a solinha, agora a gente vem acomodando a outra parte, de maneira que essas laçadinhas das laterais da borda, ó, fique na mesma direção dessas marronzinha aqui da outra solinha, tá? Porque facilitará depois a união, a costurinha, né? Que vamos fazer com a agulha de crochê. Então, uma na direção da outra, para facilitar a nossa vida. Vamos com cuidado. Cuidado para a cola não pegar nessas laçadinhas aqui. Aí você vai só acomodando a solinha aqui pela borda primeiro e depois você pressiona o meio para colar. Já deixei aqui tudo certinho. E agora a gente vai fazer a união com a agulha de crochê aqui nessas bordinhas, tá? Eu vou fazer um pouquinho diferente do que eu fiz na botinha, tá? E no mocassim.
nós vamos pegar esse lado aqui, onde nós não passamos essa carreirinha aqui, que vai ficar em destaque. Pelo lado, pela parte de baixo da sandalinha, eu vou mostrar pra vocês, ó. Essa parte aqui, tá? Nós vamos unir a solinha nessa, inserindo a agulha dessa parte pra cima, da sola de baixo para cima. Buscando o fio, ó, formando primeira alcinha, a gente entra pegando só as alcinhas das solinhas marrons, ó. Não pega essa parte laranjinha. Então, a gente vai trabalhar 4 alcinhas. Deixa um pedaço, um fio grandinho para você arrematar depois, ó. Aí, trouxe o fio, faz ponto baixíssimo. Entra aqui, pegando as 2 alças de cada solinha e faz ponto baixíssimo. Deixa eu só acertar aqui meu fio. E assim você vai fazer até chegar no finalzinho, tá? Vai contornar toda a solinha, fazendo essa união. E vai ficando assim, ó. Pronto, e aqui, ó, voltei para fazer o último pontinho com vocês. Para saber onde você vai fechar seu último ponto, seguir por essa linha do início, ó. Você vai entrar com a agulha no mesmo buraquinho, onde está sinalizado aqui, ó, na direção desse fiozinho que a gente deixou lá no começo, ó. No mesmo lugar, a gente entra e faz o último pontinho, finalizando assim a nossa solinha, o nosso contorno, ou melhor, união da sola, né? Bem, então agora, para você ter um bom arremate aqui, primeiro eu vou levar esse fio passando por uma alcinha aqui, ó, para cima, pegando, saindo aqui do ladinho do primeiro ponto, ó, só para ele ficar bem preso. Não precisa fazer um arremate assim muito difícil aqui, não. Agora eu vou aqui à frente, ó, trazer esse fio para baixo novamente, porque a gente vai arrematá-lo aqui na parte de baixo. Ó, trago esse aqui para cá e esse outro eu vou entrar aqui tá na direção dele, ó, entro um pouquinho à frente, saindo ali do ladinho, no mesmo buraquinho, ó, e trago para baixo. E agora é só arrematar o fio, um para aqui, para esse lado, e o outro para esse outro lado aqui, ó, tá? Eu já volto quando eu tiver arrematado aqui meus fios. Para desencargo de consciência, eu vou fazer um arremate com vocês. Eu vou trazer essa laçadinha aqui passando por baixo dessa alcinha para ficar bem bonitinho aqui, não comprometer aqui o design, né? O desenho. Aí agora a gente entra pegando no meio da trama do fio, só leva o fio para não precisa voltar, tá? Com ele não. E aqui corta a pontinha e está arrematado. Desse lado vou fazer o mesmo e cortar o excesso do fio com cuidado aqui, para não cortar a trama aqui dos pontos que você já teceu. Já volto. Já marquei aqui um ponto central na parte do bico, ó, para vocês identificarem que ficou bem na direção aqui dessa divisão aqui da sola do meio, ó. Ficou bem na direçãozinha dele. Acha aí um pontinho que dê bem no meio certo aqui da sola para você continuar aí o seu trabalho. Bem, a gente vai fazer primeiro essa partezinha aqui e depois vamos dar sequência aqui a toda essa parte da frente, tá? Vamos caminhar 3 pontos após a marcação, ó. Aqui eu tenho um ponto marcado, então vamos caminhar mais 3. 1, 2 e 3. Entra no terceiro, pegando somente na alça de trás. Toda a nossa peça será trabalhada assim, na alcinha de trás. Agora a gente vai prender o fio aqui.
Vou retirar a marcação, que não tem necessidade de permanecer marcado por enquanto. Vou já aproveitar para arrematar esse fio, tá? Aqui a gente vai tecer 7 pontos. Faço uma corrente para prender o fio e mais um. E um ponto baixo junto, mais um não. Um ponto baixo aqui no mesmo lugar onde você prendeu o fio. Deixa eu só acertar aqui que deu uma embolada. Ó. Aí, já temos um ponto. Vou seguir fazendo meus 7 pontos, contando com esse primeiro. Sempre usando a alcinha de trás. E já arrematando esse fiozinho. Fiz os 7 pontos. Agora eu viro o trabalho e volto fazendo ponto sobre ponto. Não faço corrente para virar o trabalho, para ficar mais retinho aqui e não precisar de arremate, tá? Ó, somente ponto sobre ponto. Vou trabalhar mais 2 carreiras dessa forma. No total, 4 carreiras de 7 pontos baixos. Viro o trabalho, inicia a próxima carreira. Ponto sobre ponto, já volto. Concluí as minhas 4 carreiras. No final, uma corrente apertadinha e vamos cortar o fio. Bem, aqui, ó, nós vamos dar um espaço de 2 pontos. No terceiro, a gente vai prender o fio. Vamos subir aqui direto, 5 correntes, tá? Eu jogo essa perninha de linha assim pra cruzar aqui, ó. Tá vendo? Fica torcidinho. Aí, eu ajusto a laçadinha da agulha, seguro aqui pra ela não se desfazer. Você pode firmar aqui segurando na linha aqui, ó, nessa laçadinha, depois que você ajeitou o fio ali na agulha. E faz os 5 pontos correntes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, a gente vem aqui, ó, no primeiro ponto baixo e vamos fazer aqui 7 pontos baixos novamente, ó. Após as 5 correntes, 7 pontos baixos, já arrematando esse fio. 1, 2. Pronto, concluí meus 7 pontos e agora a gente faz mais 5 correntes. Cuidado para não fazer muito apertadinho, senão vai dar diferença de um lado aqui pro outro. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, desse lado, a gente dá um espaço também de 2 pontos. Então, a gente vai contar, ó. 1, 2. No terceiro ponto, a gente prende com um ponto baixo e anda mais um ponto baixo. No caso, 2 pontos baixos na lateral. A gente sempre vai andar 2 pontos na lateral para poder virar o trabalho. Virei o trabalho. Aí, agora, a gente vai pular esses 2 pontos baixos que a gente fez, ó. 1, 2, e trabalhar um ponto baixo para cada corrente. Essa aqui, vou chamar de primeira carreira da segunda parte, tá? Aqui eu vou identificar como primeira parte e aqui segunda parte, que no caso, primeira parte, essa aqui do biquinho, e segunda parte, toda essa extensão aqui, tá? De pontos baixos. Virei, então, um ponto para cada corrente, no caso, vamos ficar com 5 pontos, porque eu pulei aqui 2 pontos no começo, tá? Aqueles 2 pontos que nós andamos ali na lateral. 5. E agora, mais 7 pontos. São aqueles que a gente já vem fazendo desde lá da parte de baixo, ó. E nas correntinhas, um ponto para cada corrente, no total, mais 5 pontos baixos, ó, pegando em cada correntinha. Como ela tá torcidinha, cuidado para você não
fazer pontos a mais, vai contando. Eu vou deixar esse fio pra cá, ó, esse fio que tava aqui na base, pra eu já vir arrematando ele. Já aproveito, né? Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Deixa eu pegar lá o fio pra eu já arrematar ele. 5. Pronto. Vamos andar aqui 2 pontos baixos na lateral. Fiquei aqui com um total de 17 pontos baixos na primeira carreira da segunda parte. Agora aqui, ó, pegando na alça de dentro, a gente faz 2 pontos baixos, ó. 1 e aqui na outra alcinha 2. Andando 2 pontos baixos na lateral, viro o trabalho. Vamos pular esses 2 pontos, ó. Primeiro e o segundo, e no terceiro ponto, inicia a minha carreira 2. Fico com 17 pontos baixos também, ponto sobre ponto, já volto. Pronto, feitos 17 pontinhos, agora eu vou caminhar 2 pontos na lateral. 2 pontinhos. Viro o trabalho, pula 1 e 2 pontos, iniciamos agora a carreira 3. A partir do terceiro ponto, então, saltamos 2 no início e no terceiro ponto fizemos o nosso primeiro ponto da carreira 3. Total de 17 pontos baixos também. Fim da carreira 3, vamos agora andar 2 pontos na lateral, pra gente poder virar o trabalho, ó. 1 e 2 pontinhos baixos. Opa, deixa eu acertar aqui, cuidado para não pegar a alcinha de fora também, tá? Vira o trabalho e aqui vamos saltar 1 e 2 pontos a partir do terceiro. Vamos tecer 17 pontos baixos na nossa carreira 4. Prontinho. Se você quiser, pode vir já cortando esses fios, ó, que você já arrematou, para não ficar embolando aí no seu no fio que você tá trabalhando. E fica mais limpinho também, né? Final da carreira 4, 17 pontos foram trabalhados nessa carreira. Agora a gente vai andar 2 pontos na nossa lateral. Vira o trabalho. Vamos saltar 1 e 2 pontos e no terceiro ponto iniciamos a carreira 5. No ponto 3 é que fazemos o primeiro ponto da carreira 5. Pronto, finalizamos aqui a carreira 5 e agora vamos andar nossos 2 pontos laterais. 1 e 2. Vira o trabalho. E aqui na carreira 6 a gente vai fazer diferente, tá? Nós já vamos fazer o nosso primeiro ponto da carreira no segundo ponto. Então, a gente vai pular apenas esse aqui, esse primeiro, e já vamos entrar dentro aqui do segundo ponto, ou do ponto 2. E vamos fazer nossos pontos baixos. Vamos aumentar assim, desse jeito, um ponto na carreira, tá? Quando iniciamos... quando estamos trabalhando desse jeito, né, nessa técnica, e trabalhamos o primeiro ponto, no segundo ponto a gente automaticamente acaba aumentando um ponto na carreira. Então, vamos ficar com um total de 18 pontos na carreira 6. Concluídos os 18 pontos, vamos na nossa lateral, trabalharmos 2
pontos baixos, vira o trabalho. E aqui vamos saltar o primeiro ponto. E no segundo iniciamos a carreira 7, que vai ter um total de 19 pontos baixos. Volto no final da carreira. Finalizei a carreira 7. Agora a gente anda novamente mais 2 pontos baixos na lateral. Vira o trabalho e vamos saltar aqui novamente 2 pontos. Não vamos fazer mais aumentos de ponto. Vamos ficar com 19 pontos até a última carreira. No caso, vamos trabalhar saltando 2 pontos no início da carreira 8 e 9. Então, vamos pular 1, 2, no terceiro ponto ou no ponto 3, a gente inicia 19 pontos baixos. Essa é a nossa carreira 8. Já volto. Pronto. E aqui agora a gente vai andar 2 pontos laterais também. 1, 2, vira o trabalho. Iniciando, como eu já falei, no ponto 3, a carreirinha 9, vamos ficar com um total de 19 pontos baixos também. Eu já volto. E para fecharmos a carreira, vou fazer o último pontinho, o ponto 19 com vocês. A gente vai pegar aqui como se fosse fazer o ponto baixo direto, não vamos fazer não. Vamos pegar uma alcinha aqui, ó, da lateral, como se fôssemos andar ponto baixo aqui. Vamos buscar o fio passando por dentro dessa alcinha e das 2 alças que estavam na agulha. E agora sim a gente faz um ponto corrente bem apertadinho. Feita a correntinha aí, você pode cortar o fio. Finalizamos. Aqui é a nossa carreira 9, a última carreirinha da nossa sandalinha aqui na parte da frente. Agora a gente vai, ó, vir aqui bem no meio, achar o meio da nossa sandalinha. Vamos achar um ponto que faz divisão do meio certinho aqui. Se você quiser, você pode contar, que dá certo também. Vamos contar aqui 9 pontos e no 10º ponto a gente entra com a agulha assim. Vamos pegar o nosso fiozinho, fazer aquela estratégia de jogar a perninha de linha menor por cima para formar um entrelaço aqui, ó, um nozinho. Segura aqui para não desfazer, para não aumentar essa laçadinha ou segura aqui onde eu tô, ó, pegando esse fio, firmando aqui para não ceder. Aí você vai subir aqui 1, 2, 3, 11 correntes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na corrente 11 você aperta bem e corta, deixando o pedacinho grandinho para você fazer a costurinha. Nós estamos fazendo esse detalhezinho aqui, tá? Passador. Bem, vamos deixar aqui esse cordãozinho de correntes em espera e vamos vir novamente para a lateral, fazer uma carreira toda em ponto baixo, já fazendo o acabamento e passando aqui nesse cordãozinho de correntes. Vamos pegar aqui no próximo ponto, prender o fio daquela mesma maneira que eu já ensinei para vocês. Vou fazer uma correntinha só para prender o fiozinho e vou vir já para a lateral, ó, pegando nos pontos que a gente tem aqui e já arrematando os 2 fios que estavam aqui, tá? Você aperta só um pouquinho mais o seu ponto para não dar diferença desse lado para esse outro, que aqui não vamos ter fio para arrematar. Ou você pode arrematar esse fio aqui para cá, ó. Aí vai ter um fiozinho ali para você arrematar, tá? Ó, vamos subir, fazendo ponto sobre ponto, até o último pontinho antes do cordãozinho de correntes.
Pronto, ó. Subimos aqui, mais ou menos, né, uns 9 pontos que a gente pulou. Se der a mais, aí também não tem problema, porque dependendo do jeito que você iniciar aqui, vai dar um ponto a mais. Dando continuidade, agora a gente vai fazer um ponto para cada correntinha que a gente tem aqui, ó. Um ponto baixo em cada correntinha. Vamos subir 9 correntes. Na última correntinha, eu volto pra gente fazer juntos. Pronto, aqui na última correntinha, a gente vai fazer 5 pontos baixos, todos dentro dela. 2, 3, deixa esse fiozinho para trás, não arremata ele, que você vai usar para costurar. 3 e completa. 4 e 5. Pronto, feitos 5 pontos, agora a gente vai fazer um pontinho, descendo aqui mais 9 pontos baixos, ó. Um pontinho para cada alcinha da correntinha que a gente fez, que ficou aqui sobrando, ó. Quando eu chegar aqui nessa última alcinha, eu volto. Pronto, já desci os 9 pontos. Agora a gente vai arrematar esse outro fio pra cá, tá? E vamos pegar no ponto livre seguinte e descer aqui 9 pontos baixos. Feitos 9 pontos, vamos vir no próximo ponto aqui e prender o fio com um ponto baixíssimo. Uma corrente bem apertadinha. Se não quiser fazer corrente, não precisa, tá? E pronto. Vou trazer o fio aqui, ó, passando por baixo e trazendo como se estivesse trazendo para fora. Que aí eu vou puxar aqui e subir com ele para arrematar aqui nessa carreirinha e vai ficar com um acabamento mais bonito. Bem, os fios que eu já arrematei, eu só dou uma puxadinha assim, ó, para ajeitar ele por dentro aqui dos pontos e corto o excesso. Ó, ajeitou, puxou, viu que ajeitou, aí dá uma sacudidinha para acomodar ele melhor e corta o excesso. Já vamos costurar aqui na base, bem na base, essa tirinha. Eu vou trazer a linha aqui pra frente, passando assim dessa forma, tá lá no meio. Então, eu vou sair aqui bem no meio, ó, também, pra ficar certinho. Agora, eu venho pro ponto da lateral, assim, e aqui também eu pego no pontinho que tá na lateral. E passo novamente aqui, ó, mesmo buraquinho. Agora eu puxo. Agora eu venho pro ponto que tá mais aqui na lateralzinha, né, desse detalhezinho. Saio lá atrás, vou pegar no pontinho da beiradinha aqui da tirinha também. E saio lá no mesmo lugar, ó. Puxo para poder ficar bem firme. E agora é só arrematar. Eu vou arrematar por aqui mesmo, ó. Eu vou até mostrar para vocês como que eu faço. Pode arrematar pelo avesso. O fio tá saindo aqui, eu vou pegar uma laçadinha à frente e retorno fazendo metade do percurso, pelo menos, ó. Puxo um pouquinho, não puxar muito, porque pode ficar repuxando aqui. E aí, sim, acabamos, tá? Está arrematadinho. Pronto, aqui, como eu falei pra vocês, ó, vou arrematar aqui nessa carreira de acabamento mesmo que a gente fez. Subir e retorno metade do percurso. Pronto, tá arrematadinho nosso outro fio aqui. Agora a gente vai para a parte de trás. A parte da frente já está prontinha. Vai ficar assim, desse jeito.
Vamos trabalhar agora o nosso pé esquerdo, tendo em vista que eu já tenho meu pé direito aqui pronto. Mas eu vou explicar como que vocês vão fazer o pezinho direito também, tá? Vamos saltar 3 pontos. 1, 2, 3. E aqui no quarto pontinho, no ponto 4, a gente entra prendendo o nosso fio. Vamos prender com uma corrente e fazendo no mesmo lugar um ponto baixo. Já temos um ponto, vamos seguir fazendo um total de 15 pontos baixos, usando sempre a alcinha de trás e aproveitando para arrematar o fio. Essa é vai ser a nossa primeira carreira aqui da parte do calcanhar. Lembrando que estamos fazendo o pé esquerdo. Logo em seguida, antes de fazer a parte de acabamento, eu vou fazer o pé direito com vocês também, tá? Fiquem tranquilos. Feitos 15 pontos baixos, agora a gente vai apenas virar o trabalho e trabalhar ponto sobre ponto. Vamos fazer assim até a carreira 6 para o pé esquerdo. E para o pé direito, nós vamos trabalhar 5 carreiras de 15 pontos baixos. Então, passando aqui a limpo aqui, a explicação, nós vamos trabalhar para o pé esquerdo 6 carreiras de 15 pontos baixos, carreiras de ida e volta. E para fazer o pé direito, vamos trabalhar carreiras de 15 pontos baixos, sendo no total 5 apenas, tá? Só isso que vai mudar. Pé esquerdo, 6. Pé direito, 5. No final de cada carreira, eu volto aqui de cada carreira não. No final da carreira 6, eu volto. E no final da carreira 5, eu também vou voltar lá pronto quando for explicar o pé direito, tá? Já volto. Tenho aqui já as minhas 6 carreiras de 15 pontos. E agora a gente vai tecer, ao final da carreira 6, 25 correntes. Aperta a corrente 25, que ela vai se transformar no nozinho. E aí, agora a gente corta o fio. Feito isso, agora a gente vai retornar aqui, ó. Pular o primeiro ponto baixo que a gente tem, ignorando as correntinhas, tá? E aqui no segundo ponto, a gente prende o fio. Essa vai ser a nossa carreira número 7. Uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. Vamos trabalhar um total de 13 pontos baixos. Vai sobrar um pontinho livre lá no final da carreira. Já estou arrematando o fio. Pronto, sobrou um ponto, uma corrente apertadinha, vira o trabalho. Aqui a gente vai pular o primeiro ponto, estica um pouquinho a laçadinha de maneira que você consiga vir no segundo ponto e prender essa laçada com um ponto baixíssimo, sem deixar repuxada aqui, porque depois a gente vai trabalhar a ponta aqui dentro, hein? Dentro desse pontinho que ficou abaixo dessa laçada aqui que a gente esticou. Uma corrente aqui nesse mesmo lugar onde prendemos o fio com um ponto baixíssimo, vamos iniciar 11 pontos baixos. Vai sobrar um pontinho aqui no finalzinho da carreira. Pronto, e aqui na nossa última carreirinha nós vamos virar, fiz uma corrente apertadinha, vira o trabalho, vamos pular novamente um ponto no início, prendendo a laçada no segundo ponto e nesse mesmo lugar eu faço uma corrente e um ponto baixo, seguindo, fazendo aqui no total 9 pontos baixos, tá? Essa é a nossa carreira 9. Vai sobrar apenas um pontinho aqui no final. Eu vou completar a carreira com vocês. Final da carreira, sobrou um ponto. E aí, a gente faz a corrente apertadinha e aqui já podemos cortar o fio. Ficou assim por enquanto.
na nossa sandalinha. Agora eu vou mostrar como você vai fazer para deixar essa tirinha aqui desse lado, tá? Vamos fazer o pé direito. Para fazer o pé direito, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, aqui eu já tenho as 5 carreiras de ponto baixo. No final da carreira, uma corrente apertadinha. E vamos cortar aqui o fio. Agora, a gente vai tecer 24 correntes, ó. Vamos fazer um nozinho e 24 correntes. 1, 2. Quando tiver minhas 24 correntes, eu volto com vocês. Pronto. 24 correntes. Agora, você vai virar aqui, ó, e emendar o fio novamente. Vamos trabalhar mais 15 pontos baixos, fazendo aqui a carreirinha 6. Aí, você já aproveita para arrematar esse fio que estava aqui. Ó, agora é só ponto sobre ponto. No final da carreira, eu volto com vocês. Prontinho. No final da carreira 6, eu vou fazer uma corrente apertadinha, viro o trabalho, vamos saltar um ponto no início, prender o fio no próximo ponto, no segundo ponto, faz uma corrente e um ponto baixo, iniciado a partir aqui do mesmo lugar onde você prendeu o fio. Vamos trabalhar contando com esse primeiro ponto, um total de 13 pontos baixos. Pronto, aqui sobra um pontinho, ó, da carreira de baixo. Claro, sem contar com as correntes, tá? Uma corrente apertada, vira o trabalho, iniciando a carreira número 8 agora. Pula o primeiro ponto, prende o ponto, a laçada no segundo ponto. Uma corrente, iniciando a partir desse mesmo lugar. 11 pontos baixos, sobra um ponto no final da carreira. Feito os 11 pontos, agora a gente vai fazer no final da carreira uma corrente, lembrando que sobra um pontinho, tá? Vira o trabalho, pula o primeiro ponto e estica um pouquinho o fio. Prende a laçada no segundo ponto. Essa é a nossa carreira 9. Uma corrente e um ponto baixo a partir do mesmo lugar aqui onde você prendeu o fio. Você faz o primeiro ponto, seguindo com um total de 9 pontos baixos. Sobra um ponto no final da carreira. Somente ponto sobre ponto, rapidinho você faz, ó. Sobra um pontinho, como eu falei. Agora, a gente faz uma corrente apertadinha para cortar o fio. E assim, preparamos para fazer aqui o pezinho direito, tá? Vai pontuar para cá. E aqui, esse aqui, vamos voltar a trabalhar nesse, que é o nosso pé esquerdo, né? No caso é assim. Esse vai abotoar aqui para esse lado. E esse para esse. Agora, a gente vai passar uma carreira de acabamento, contornando já a tirinha, pra gente finalizar de fato a nossa sandalinha, tá? Depois só o acabamento na sola e pronto. Bem, aqui pegando um ponto à frente, a gente vai prender o fio. Pode fazer uma corrente para prender o fio aqui no trabalho, na nossa peça, bem apertadinha. E vamos trabalhar nas laterais, ó, pegando sempre na pontinha aqui, ó, nesses buraquinhos, nesses espacinhos da pontinha. Não vou passar a quantidade de pontas, porque não tem necessidade, né, gente? Vocês vão colocar o quanto couber aí, e de maneira que fique com um espaço igual entre um e outro ponto. Já vim para o primeiro buraquinho, já fiz um ponto baixo. Toda essa carreira será em pontos baixos, tá? Ó, já vai arrematando o fio. E assim a gente vai subindo. Até chegar aqui no cordãozinho de correntes, eu vou fazer com vocês, ó. Cheguei aqui no cordãozinho de correntes e agora a gente vai trabalhar um pontinho para cada correntinha. No total, 23 pontos baixos. Vai sobrar uma correntinha lá no finalzinho,
onde a gente vai fazer aquele esqueminha que fizemos aqui na parte da frente. Vamos fazer 5 pontos baixos dentro dessa última corrente. Eu retorno para fazer junto com vocês. Então, um ponto para cada ponto. E eu já volto. Um ponto para cada corrente, perdão, tá, gente? Pronto. E aqui no último ponto, vamos trabalhar 5 pontos baixos. Aqui você já deixa esse fio pra cá pra você arrematar ele, tá? 3, 4 e 5. Ou se você quiser, pode fazer só 4, que aí fica mais delicadinho. Vou deixar só com 4. Agora, a gente vai fazer um ponto pra cada ponto correspondente ao lado anterior, usando a alcinha da correntinha que ficou aqui, ó. Lá no mesmo buraquinho onde você fez o ponto aqui desse lado, você vai fazer um ponto baixo novamente. Vamos descer aqui um total de 22 pontos baixos após esse aumento aqui de 4 ou 5 pontos. Bem, aqui, ó, eu desci 22 pontos, aí ficou essa última alcinha livre pra gente fazer o quê? Uma diminuição. Vamos fazer uma diminuição entrando aqui. E aqui nesse ponto aqui que a gente pulou, ó. É uma diminuição de ponto baixo. E agora, a gente vai subir em cada pontinho desse que ficou sobrando na pontinha, a gente vai fazer um ponto baixo, ó. Na primeira escadinha de um ponto, dentro do ponto mesmo, em cima do ponto normal, gente, eu faço um ponto baixo. E aqui, ó, é onde a gente tem aquela linha por cima, não dá pra ver, mas a gente vem aqui nesse espacinho, nesse buraquinho da pontinha e faz o ponto, que vai dar certinho. E aqui nesse último espaço, ó, nesse último não, nessa última escadinha onde a gente tem essa carreira reta, a gente faz o ponto normal, subindo assim, ó, e seguindo, fazendo ponto sobre ponto. Agora, a gente vai descer, ó. Aqui eu tenho um ponto baixo, dá pra ver as duas alcinhas, porque eu não tenho fio por cima, aí eu faço ali dentro dele, em cima dele, um ponto baixo. Aqui eu já tenho aquela laçada por cima, então eu venho lá no buraquinho, na pontinha, ó, e faço um ponto baixo. Aqui eu tenho as duas alcinhas aparecendo normalmente, então dá pra trabalhar num ponto baixo tranquilamente. Já estou arrematando esse fio, eu vou descer pontos aqui nos buraquinhos, bem na pontinha, ó, bem aqui, ó, aqui, 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 até o último pontinho, aí eu já volto. Pronto, e para finalizarmos, vamos vir aqui, ó, no próximo ponto, vamos fazer um ponto baixíssimo. Uma corrente apertadinha, e aqui a gente já pode cortar o fio. Esse fiozinho, eu arremato ele aqui, ó, por dentro, pelo avesso, pode ser pelo lado direito também, se você souber fazer um bom arremate. Mas o ideal aqui é pelo avesso, que não vai correr o risco, né? Então, aqui está pronto. Depois eu só vou arrematar esses fiozinhos, passar a tirinha da fivelinha, né? E prender a fivelinha ali depois, tá? Mas, ó, passa com folga, tá, gente? Olha, vai ficar assim por enquanto. Deixa eu colocar o pezinho aqui, monte, pra vocês verem. Falta ainda arrematar e pregar a fivela. Depois que a gente fazer o acabamento na parte da sola, aí nós vamos pregar a fivelinha. Ó, mas já tá com a forma bem legal. Bem, eu já volto. Pra você não ficar com dúvidas como vai fazer aqui no pé direito, eu vou iniciar com vocês também aqui, tá? Prendendo o fio um ponto à frente, eu vou subir, né, fazendo aqui as escadinhas. Aqui no caso, ó, chegou na pontinha, fez o último pontinho aqui, aí tem a escadinha aqui, aí você vai fazer um ponto baixo aqui dentro, aí na próxima escadinha já tem fio por cima, você pega aqui no buraquinho, e na próxima escadinha, que é essa aqui, né, maior, pegando aqui nas duas alcinhas do ponto, segue com o ponto baixo até aqui. Aí, chegou aqui, desce um ponto baixo nesse ponto da escadinha aqui
E aqui temos fio por cima, que vai fazer um ponto baixo aqui dentro. Eu vou voltar quando eu chegar aqui, tá? Porque nessa próxima escadinha aqui, nós vamos fazer uma diminuição para seguir na tirinha. Eu vou voltar só aqui, tá bom, gente? Para fazer essa diminuição com vocês. Olhem, aqui eu já vou iniciar a diminuição. Estou escondendo esse fiozinho. Entra aqui no próximo espaço, busca o fio, deixa na agulha. E agora na primeira correntinha desse cordãozinho, a gente vai fazer um ponto, uma diminuição usando essa correntinha, ó. Entra lá dentro, busca o fio, deixa na agulha. Tô com 3 alcinhas. E agora eu passo o fio por dentro das 3 alças. Pronto, e agora é só seguir fazendo ponto sobre ponto. Um ponto para cada correntinha de base. E aqui, ó, na última corrente, você vai fazer 4 ou 5 pontos. E já vai descer aqui arrematando esse fio, trabalhando ponto sobre ponto, ponto na alcinha, né, que sobrou das correntinhas. E aí, chegando aqui, você vai fazer ponto nas beiradinhas, finalizando do mesmo jeito que eu mostrei lá no outro pezinho aqui, nesse próximo ponto, pegando ali, fazendo um ponto baixíssimo. Eu já volto com vocês. Agora a gente vai fazer o acabamento na parte da sola. Vamos usar essa alcinha aqui da parte laranja que a gente fez, deixou, né, a laçadinha sobrando dos pontos baixíssimos. E agora a gente vai usar, vamos pegar ela e uma alça aqui, a alça da beiradinha da nossa sola, ó. Preste atenção para você não pegar os pontilhadinhos dos pontos baixíssimos, tá? É essa alcinha aqui e não essa outra aqui, ó, que fica na transversal, essa pequenininha aqui de dentro não, tá? É essa de fora. E aí a gente vai fazer pontos baixíssimos também, dessa forma aqui, tá? Vamos buscar o fio, formou a primeira alcinha na agulha, já vem pro próximo ponto, deixa o fiozinho grandinho para arremate. E aí, ó, pega as 2 alcinhas, ó, e vamos seguir, gente, repara no meu filho. E aí, você vai fazer pontos baixíssimos, assim, vai para todos os pontos, você vai contornar toda a sola. Chegando aqui no último ponto, eu vou voltar para fazer com vocês, tá? Dá para saber que é o último ponto por causa desse fio. Já mostrei para vocês uma vez aqui, tá? Então, vamos seguindo assim, pegando nessas 2 alças com cuidado. E aí, vamos fazer pontos baixíssimos. Chegando lá no final dessa carreirinha, eu volto com vocês. Algo importante, aqui nessa parte onde a gente tem as 2 alcinhas, você vai continuar pegando só uma, tá? É só essa aqui de fora. Não deixa aí você se confundir não, tá, gente? É somente uma alcinha mesmo, tá bom? Aqui já tem uma, aí você segue pegando normalmente aqui. Já retorno com vocês. Bem, fiz já o meu último pontinho, que deu exatamente aonde... no mesmo buraquinho de onde tá aqui a direção desse fio. Aí agora a gente corta o fio, deixando um pedacinho que dê pra você fazer o arremate. Puxa direto aqui na alça. Se eu conseguir encaixar a agulha, né? Aí. E agora, gente, vamos puxar esses fios aqui pra parte de baixo da sola. Então, você vem um pouquinho à frente, ó. Primeiro eu vou trazer, eu saí do ladinho do primeiro ponto, ó. Vou trazer esse fio que tá lá em cima, aqui pra baixo. Segura aqui pra não ficar, como é que eu posso dizer? Eu esqueci como que fala. Pra não repuxar. Eu vou vir aqui um pontinho aqui do lado, ó, e trago o outro fio pra parte de baixo. E agora é só arrematar daquele jeito que eu já mostrei pra vocês, ó. E aqui já está finalizado.
o acabamento da nossa sola, ó. Depois, é claro, você vai dar uma ajeitadinha para ele ficar mais bonitinho. E aí, finalizamos. Eu vou arrematar um fio pra cá e outro pra cá. E já volto aqui pra gente pregar a fivela. Eu vou mostrar pregando a fivelinha no pezinho direito, tá? Já volto. Bem, agora já a gente vai pregar a fivelinha. Você vem na mesma direção ó, que ficou a tirinha, a divisão, né? Do meio dessa tirinha. Você vai acompanhando aqui. Ó. E chega lá no meiozinho, vai dar entre uma e outra carreira. Aí você vai posicionar a sua fivelinha bem aí nessa região. O ponteirinho fechadinho, ó, sempre apontando para frente. Aí você posicionou e agora é só costurar. Passa 3 costurinhas no máximo aqui, ó, que essa fivela é um pouco menor. De um lado do pininho e depois do outro lado, tá? Passei uma, duas, uma costurinha do lado da outra. E agora 3. Eu deixo só esse meio centímetro de bordinha aqui livre, porque senão a fivelinha vai ficar roçando na pelinha do bebê, né? Então, eu deixo essa pontinha aqui livre. Agora, do outro lado do pininho, passo 3 costurinhas também, ó. 1, 2. E agora, nossa última costurinha. 3. E agora é só arrematar a fivelinha aqui pelo lado avesso. Dessa forma, a gente finaliza essa parte. Fio arrematado, vamos cortar o excesso. E aqui está presa a nossa fivelinha. Agora é só abotoar a tirinha. E agora é só abotoar aqui a nossa sandalinha. Aí, essa pontinha aqui, gente. Você usar uma fivela maior, vai ficar mais fácil para passar aqui essa partezinha, tá? Eu optei por essa aqui, porque depois eu vou dar uma modeladinha aqui nessa parte, ela vai diminuir um pouco esse volume de fio aqui. Aí vai ficar um pouquinho mais fininha essa tira. Bem, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. E aqui está finalizada a nossa sandalinha, que foi feita com muito carinho, pensando em vocês. Beijos, beijos e até uma próxima aulinha.